Ao longo da arte da cura, vamos mostrar-lhe como chegámos até aqui. Sempre em luta permanente entre o mundo visível e o invisível. Primeiro a arte, as ideias e a curiosidade libertam-nos. Depois a ciência traz certezas e a cura rápida no combate à doença. Agora voltamos a olhar o todo para garantir que a arte da medicina cuida da saúde e da dignidade humana. O almofariz, logo um dos primeiros objetos ligados à farmácia, não como uma prática científica, mas como uma experiência da vida. E como é que um dia nos lembramos de pegar numa pedra e esmagar coisas? É o impulso da evolução. Descobrimos a existência de algo prático no mundo que nos rodeia, começamos por observar. Vamos olhar para aqueles que estão perto de nós, que são os animais, e ver como é que esses animais começaram a utilizar essa natureza. E claro, em espelho, ensaiamos em nós o que a natureza nos ofereceu. O homem conseguiu perceber o que fazia bem a nível dos alimentos, das bagas, dos tubérculos e de outras substâncias que ingeria e começou a fazer uma seleção porque começou a verificar que algumas provocavam dano ao corpo, morte, outras tinham determinados efeitos que aliviavam determinada sintomatologia. Autênticas poções mágicas que cozinhamos com o poder do fogo. Eliminando germes que desconhecemos, subimos as nossas defesas, conquistamos terreno. Essas experiências observadas eram partilhadas de mães para filhas e de geração em geração, até que, numa determinada altura, há alguém na comunidade que vai se apropriando dessas informações e tem um poder, de alguma forma, no cuidado que exerce também no alívio, na dimensão não só corporal, mas também espiritual, exerce um poder nessas pessoas, os sacerdotes, os próprios bruxos, os magos. A cura é uma magia e um poder, o de apaziguar os deuses e expulsar os demónios do nosso interior. Eles têm um domínio muito bom de drogas psicotrópicas que os ajudam a entrar noutros níveis da consciência. Comunicar com o invisível tem, ainda hoje, raízes profundas nos povos da floresta. No caso da Amazónia, tribos indígenas podem utilizar algumas dessas substâncias, por exemplo, o ayahuasca. Isso tem uma legislação específica do país para aquela zona do globo e chama-se não medicina tradicional, mas medicina indígena. E ao abrigo dessa medicina podem ser utilizadas fora desse contexto para salvaguarda da saúde pública. Têm uma legislação que não permite a sua utilização, porque, na verdade, tem um efeito muito complexo no sistema nervoso central. Os povos indígenas, por exemplo, da Colômbia, plantam a coca para o consumo próprio. E já disto há centenas de anos, não é? Mas, curiosamente, não é por causa dos efeitos psicotrópicos, é para evitar a fadiga, da altitude, sobretudo. A linguagem vai diferenciar-nos para sempre. Dos deuses, recebemos a escrita como presente e na China encontramos os primeiros registros de tratamentos com ervas medicinais. Envoltos no ocultismo, os alquimistas orientais já ensaiam a química e, com sabedoria, buscam o elixir da longa vida. Na Suméria, o conhecimento dos sacerdotes médicos fica gravado em argila. Cevada, trigo, óleo de rícino eram algumas das plantas mais eficazes para a saúde no Antigo Egito. Tenho uma planta que se chamava Anrimi, portanto seria a planta da vida, bem especificamente retratada em prescrições num papiro que está no Louvre e que tem sido recentemente estudado e publicado para prescrições de tratar o cancro. Estas plantas eram geradas pelo corpo de Osíris, o deus da eternidade. E sendo a outra vida, ou como via o dia-a-dia egípcio, nasce uma espécie de religião verde.
apesar de não terem microscópios e laboratórios, tinham conhecimentos, e que eles conseguiram explicar a eficácia dessas plantas que eu estudo, associando ao corpo de Deus. Portanto, as plantas eram boas, funcionavam, porque vinham de um braço, de uma perna, da barba, do corpo do Osíris. Galeno desenvolveu muito, sobretudo, a chamada alopatia. Isto é o tratamento das manifestações das doenças. Os medicamentos eram preparados na Antiguidade Clássica pelos próprios médicos. Havia os rizótomos que cortavam as plantas e as traziam para os médicos. Revestido de vaidade, o conhecimento misturava chumbo, carvão e ervas, um eyeliner tóxico que, na quantidade certa, protegia os olhos. E o col tinha como função proteger os olhos da areia, do deserto, mas também de curar. Este outro fragmento é o que resta de um aplicador que foi encontrado no Castelo de Silves e, portanto, teria sido utilizado para aplicar o col pela comunidade que ali residia. A civilização árabo-islâmica compila todos os conhecimentos de medicina e vai separar aqueles que preparam daqueles que administram os fármacos. Finais do século XII, século XIII, há exatamente uma lei, que é a lei da separação dos profissionais de saúde, neste caso dos médicos e dos farmacêuticos, que vê exatamente como necessidade para que o conhecimento seja especializado. Manter o Império Islâmico implica tratar a doença e prevenir. Já é o melhor remédio. Os fármacos passam a estar disponíveis e perto da população. Com a medicina árabe surge a primeira farmácia. À medida que as cidades se vão aumentando, tendo as farmácias espalhadas pela população, isso faz com que a acessibilidade com segurança ao medicamento, tendo profissionais que sabem exatamente o conteúdo do medicamento, tornem o combate à doença mais eficaz. A farmácia com os árabes começa-se a desenvolver muito. Os árabes contribuíram imenso com processos de destilação, o uso do açúcar como conservante também dos medicamentos, como estabilizador, não é? A medicina preventiva vai chegar aos mais necessitados com Pedro Spano. O médico português que foi o Papa João XXI dá no tesouro dos pobres as receitas para manter a saúde e o coral é amuleto, mas também remédio. Coral, quimicamente, é o carbonato de cálcio. Pedro Spano estava a usar muito corretamente o carbonato de cálcio, portanto, em doenças ósseas, em afecções dentárias, em perturbações da coagulação, tudo situações nas quais a substância química tem um efeito. A peste negra pede mais boticários no país, o rei vai intervir. De outras paragens chegam boticários, como Ananias, que se estabeleceu em Lisboa e que Dom Afonso V mandara vir de Ceuta em 1438, concedendo-lhe muitos privilégios. Com a rápida passagem da profissão de boticário à arte menor, o conhecimento do mundo natural é recolhido para dentro dos mosteiros. Quem começa a apropriar-se dessa informação são os religiosos. Eles eram os eruditos à época, eram as pessoas mais diferenciadas, eram as pessoas mais letradas e, nesse sentido, eles começaram a ser detentores daquela informação. Muitas vezes ouviam os frades mastigar folhas de salva elógena e, perguntando-lhe para que as comia, sendo tão desabridas e amargosas, respondia que lhe eram medicinais, equivocando o corpo com o espírito, a quem alimentava com a mortificação daquele amargor para conservar nele a vida de graça. E Mafra fez-se, e está lá agora, de facto, um conjunto absolutamente extraordinário do que eram essa farmácia antiga, muito ainda sem comprimidos, né? Muito ainda com the real thing. Porto dos Frades havia toda uma série de plantas que serviam
para fazer os medicamentos. Uma botânica já especializada com plantas específicas para determinado tipo de doenças e que eram transportadas para esta enfermaria que tinha também uma botica. Tinha uma botica onde se preparavam os medicamentos. Quando nós colocamos exatamente os nossos conhecimentos num papel, é claramente uma partilha do conhecimento, mas também uma partilha de evitar o erro. Uma das grandes bíblias das ciências farmacêuticas é a farmacopeia. A sociedade vai perceber que é necessário haver um parâmetro universal e haver uma separação do trigo do joio, e mostrando exatamente uma farmacopeia oficial pela qual todos podem seguir, porque há ali uma garantia que aqueles medicamentos que estão ali assinalados foram avaliados pela comunidade científica, farmacêutica e médica, garantindo que há uma maior eficácia. Temos aqui um exemplar. E na farmacopeia, que na altura era assim um volume pequenino, hoje as nossas farmacopeias, a farmacopeia, a última edição, são uma série de volumes grossíssimos e com imensas monografias. As monografias são o controle de qualidade de tudo o que utilizamos para fazer medicamentos. Desde as matérias-primas iniciais, o seu controle de qualidade, a sua caracterização, às substâncias isoladas. E nós temos aqui, por exemplo, uma substância isolada, o cloridrato de cocaína, utilizado como analgésico. Temos aqui o cloridrato da apomorfina, portanto, extraído do ópio a partir das dormideiras, do látex das dormideiras. Temos aqui o cânhamo indiano também, que estava na farmacopeia, esteve na farmacopeia até meados do século passado. E, portanto, de todos eles aqui, mais ou menos associados à dor e à analgesia, com moléculas diferentes, com alvos no nosso organismo diferentes, mas com elevada importância a nível terapêutico, nomeadamente na redução da dor. Chegar a uma farmacopeia única mundial está a ser preparado pelos farmacêuticos de hoje. Uma partilha que acontecia já há muitos séculos, mas apenas entre os médicos das cortes. Chega a informação dos benefícios do preparado que aqui era feito, chega a São Petersburgo, onde um grande médico português, o Ribeiro Sanches, que entram em contacto com os frades aqui de Mafra para lhe poderem fazer chegar esse preparado a ser utilizado na corte da czarina, da Catarina. Enviem-nos boticas! A expansão marítima portuguesa dava força à botânica e acesso global ao conhecimento sobre o mundo natural. Já se acreditava que as plantas só tinham valor terapêutico se viessem do seu território de origem. Os barcos e as pessoas mais ricas levavam as suas próprias farmácias, com as medicinas da Ásia, da África, da América, as novas, as da Europa, e isso é muito importante. Quer dizer, as pessoas com mais posse e mais dinheiros levavam as suas próprias armáriozinhos com os remédios, o chá para isto, o chá para aquilo outro e tal. Preciosa a natureza. Um laboratório vivo para Paracelso, que lança a base da homeopatia e os medicamentos químicos. Vai-nos trazer os princípios químicos. Vai. Paracelso não só vai introduzir formas diferentes de tratar, mas vai fundamentalmente abrir a porta a uma farmacopeia completamente distinta daquela que era utilizada até aí. Vai passar do medicamento com base química para os conhecimentos de uma outra medicina natural, utilizando não só as plantas em grande quantidade, mas as energias, e utilizando por vezes coisas que vão para além do próprio conhecimento da medicina. Se na natureza estão todos os venenos, para curar é vital acertar a dose e a malária aguça a curiosidade.
A chinchona foi trazida para a Europa, mas era muito tóxica. E os médicos europeus não sabiam lidar com aquela planta. Portanto, aquilo aqui era uma desgraça, porque enquanto que lá curava, aqui matava. As cascas da quina vêm do Brasil com Bernardino António Gomes. Este trabalho do Bernardino António Gomes, descobrindo e purificando, isolando pela primeira vez o quinino, foi de uma importância fantástica. O quinino faz emergir a química farmacêutica, uma arte de novas oportunidades. Compõe um medicamento secreto de enorme popularidade e eficácia na luta contra a malária e leva a coroa a regular o seu fabrico. A segurança dos medicamentos já é uma preocupação do reino, mas a sociedade ainda se deixa encantar pelo desconhecido que faz magia em nós. Então deve ser possível extrair das drogas um princípio ativo que concentra as qualidades e a ação terapêutica dos fármacos. Desenvolvia-se a revolução química de Lavoisier. Sintetizando mais do que uma substância num princípio ativo, é agora possível chegar à estrutura, ou seja, saber a composição das moléculas para dirigir o fármaco ao órgão certo e controlar a toxicidade. Porque, na verdade, nós conseguimos seguir todo o processo no organismo com uma molécula, consigo controlar o efeito terapêutico e a toxicidade. Está oficializada a química farmacêutica e a investigação vai substituir um remédio natural por um profármaco. Nós temos um medicamento feito em Portugal desde há muito tempo, estou a falar de séculos, que é a casca de salgueiro, que tem ácido salicílico. E utilizava-se a casca de salgueiro em infusão. Mas para uso interno é muito agressivo para o estômago. Então faz-se uma acetilação e criou-se o primeiro profármaco. If it winds up with a headache, a little one or a big one, that's when Bayer works wonders. Ou seja, são moléculas que nós manipulamos para que entrem no organismo com menos toxicidade e só lá dentro vão ser então produzidos os fármacos propriamente ditos. Isso mudou o paradigma das plantas para as novas moléculas. A indústria farmacêutica portuguesa apresenta-vos os seus cumprimentos e recorda que os seus produtos são exportados para toda a Europa e Estados Unidos. Não havia propriamente uma grande indústria de investigação sobre medicamentos aqui em Portugal, na época. Era a indústria possível, era uma indústria de qualidade, era uma indústria que produzia essencialmente para Portugal e para as antigas colónias. O mundo industrializa-se. A tecnologia e os avanços da química e da biologia permitem uma verdadeira transformação das farmácias de oficina. A história da Miel começou a ser desenhada por um jovem, Álvaro Portela, que começou a trabalhar numa farmácia no centro do Porto, farmácia de padrão, quando tinha 14 anos. Em 1919, o jovem Álvaro Portela, o meu avô Álvaro, sugeriu ao patrão, ao Sr. Almeida, que constituíssem uma pequena empresa industrial. Portanto, naquela época os produtos eram manipulados, eram feitos à mão. E o meu avô sugeriu
tinham muita clientela, que comprassem umas pequenas máquinas e fizessem uma pequena fábrica de medicamentos. Tem início a fase industrial da farmácia. O Estado Social exige trabalhadores saudáveis. Química, microbiologia, imunologia, penicilina, vacinas, surgem muitas novas substâncias químico-terapêuticas e mudam a nossa relação com a doença. A ciência vai-nos permitindo algo rápido, que as pessoas sentem que é rápido e quanto maior for a rapidez, mais seguras elas se sentem, que vai criar cada vez mais confiança. As doenças infecciosas parecem controladas, só que com novos hábitos, novas doenças pedem tratamento e cura. Em busca de novas moléculas, a indústria farmacêutica avança com mais expedições científicas. Contrataram milhares de cientistas e de pessoas expert, pessoas com sensibilidade para conhecerem plantas, e mandavam-nos para o Brasil e para muitos sítios no mundo. E então andavam a colher ao calhas, iam às populações. O que é que vocês usam para isto? Tem calos, usam isto, usamos aquilo. E como é que se chama isso e tal? No saber ancestral, as pistas para desenvolver em laboratório as novas armas de combate à doença, agora que pensamos que tudo conseguimos curar. E às vezes as pessoas esquecem-se que esta maravilha que é o medicamento não deixa de ser um corpo estranho que entra dentro do nosso corpo, que claro que a ciência cada vez mais tenta que tenha os efeitos colaterais negativos o menor possível, mas nunca deixa de ter efeitos colaterais. Mas há esta confiança total na ciência. E esta confiança total na ciência, ou esta quase arrogância da ciência que surge a seguir à Segunda Guerra Mundial, que a ciência vai conseguir erradicar a doença. Até aos anos 60, para os medicamentos serem lançados no mercado, só eram exigidos estudos de toxicidade e o desastre acontece. A talidomida foi uma coisa terrível e que teve um efeito sobre as autoridades responsáveis pelos novos medicamentos, nomeadamente a FDA, sabe o que é? Food and Drug Administration, que passaram a exigir muito mais regras de controle e muito mais tempo até que o medicamento seja introduzido no mercado. E, portanto, a legislação tem vindo a apertar desde meados do século XX até agora. Cada vez mais cuidado, e mesmo assim nos ensaios clínicos ainda temos acidentes, não é? E nós vamos tentando controlar ao máximo para que haja segurança no que vamos utilizar. A política de regulação dos medicamentos é forte. Bioquímica, biotecnologia e engenharia genética são aliados de peso, mas é longo o processo de investigação científica. Desde que se começa a sintetizar, ou tentar sintetizar uma molécula, até que se chega com ela no mercado como novo medicamento, passam-se 10, 12, 15 anos. São muitos anos de incerteza, de grande risco do investimento. E por isso é que, veja, em toda a Europa há apenas 28 empresas que nos últimos 10 anos levaram novos medicamentos ao mundo. É por isso que os medicamentos são tão caros. Você passa uma data de anos a experimentar moléculas, que vai eliminando, e às vezes se consegue uma festa, uma eficaz. No nosso caso, ao longo destes anos todos, sintetizamos mais de 15 mil novas moléculas. 2 já estão no mercado como novos medicamentos. E ainda temos mais 5 que ainda sobrevivem. A doença de Parkinson houve uma mudança radical das descobertas terapêuticas mais eficazes. Eu tenho a vantagem de ter assistido a isso. Ser capaz de melhorar a qualidade de uma vida conta hoje com o poder da ciência. Mas não assim há tanto tempo, a nossa fragilidade pedia proteção. Cada farmácia muitas vezes vai tentar encontrar um símbolo de poder. Até ao século XVIII, repare que o símbolo da farmácia era um unicórnio. O unicórnio também é um animal mitológico, é um animal que não existe. Há aqui uma tentativa de transferir esse poder não só para aquela farmácia, mas também para os medicamentos que essa farmácia poderá realizar e que realizariam sempre no seu laboratório. Era preciso que fosse uma coisa especial e muitas vezes desconhecida
para se acreditar que aquilo tinha um poder curativo maior. Dando exatamente essa ideia de um superpoder que é necessário neste combate à doença. Hoje, o superpoder parece estar apenas na ciência. Afinal, é no laboratório que sintetizamos moléculas, desenhamos a saúde do futuro, replicamos a natureza, só que, como ainda não conseguimos fazer vida, é a 7 chaves que guardamos um tesouro de sementes. Mandam-se para esses grandes bancos mundiais sementes que são conservadas no gelo, em condições, pensamos, podem durar milhares de anos e em situações de catástrofe ter uma salvaguarda desse material genético importante para o nosso futuro comum. Pois é, se pensarmos bem, é mesmo a biodiversidade que nos suporta a vida. Sim, e é o património genético natural que contém o conhecimento que pode vir a dar forma à cura. Esse remédio enorme, essa farmácia enorme que está aberta e à espera que alguém perceba para que é que aquilo serve e o que é que pode fazer. A farmácia é sempre o nosso primeiro abrigo da doença. Tão à mão que adormecemos no conforto da globalização e, esquecidos do nosso DNA, só redescobrimos as respostas da natureza quando as nuvens se adensam sobre nós e voltamos, com todas as nossas forças adicionais, a acreditar na cura. A rapidez do combate à doença não está apenas no desejo da ciência, está no desejo de cada um de nós. Chegámos até aqui num diálogo constante entre arte e ciência, um caminho para continuar a percorrer no próximo episódio da Arte da Cura.